prazer, eu me chamo Diego Brandão, sou professor de Geografia aqui do Colégio Marista Rosário. É uma alegria muito grande poder estar com vocês nesse episódio do Marista Mais e na edição desse ano. Olha, tinha muita coisa para a gente poder comentar acerca das humanidades, nesse momento que a gente vive, né, de preparação para as provas externas e, enfim, de preparação para o próprio ensino médio. Pensando um pouco na geografia e na importância dessas competências e habilidades para as ciências humanas, o tema do nosso vídeo de hoje é a urbanização e os seus principais conceitos. Afinal, trabalhar com a urbanização e o conceito de cidade é falar sobre população, é falar sobre demografia, sobre transporte e sobre comunicação. Temas que aparecem com muita frequência nas matrizes do Enem e na própria prova de provas externas e a prova do Enem. Vamos pegar algumas características do que faz uma cidade existir. Se a gente pensa no espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia, Milton Santos vai nos dizer que o espaço geográfico é o conjunto indissociável entre sistemas de objetos e sistemas de ações. Um conjunto que é dinâmico, sempre aberto. E a cidade é de fato isso. É o conjunto onde objetos e ações fixos e fluxos do espaço se movimentam. Nesse momento eu tenho, por exemplo, a possibilidade de, quando olhar para a cidade, pensar na troca de mercadorias, na troca de pessoas, no fluxo das coisas. Ainda pensando nessa perspectiva da relação do espaço com a cidade, a gente pode pensar que ela tem uma centralidade espacial. Pensem bem, olha quantas multinacionais têm as suas tomadas de decisões nas cidades. Se a gente for pensar, inclusive, em um conceito muito importante que aparece no nosso ensino médio, que é a divisão internacional do trabalho, as grandes transnacionais, multinacionais, elas acabam tomando a decisão nas grandes megalópolis, nas cidades globais, e isso repercute, devido à globalização, a outros países que, inclusive, talvez não tenham o mesmo nível de industrialização. A cidade moderna, inclusive, ela vai fazer com que o olhar que a gente tem sobre o espaço, ele mude. Porque no período da agricultura, o espaço, a terra, o território, ele estava muito destinado à atividade primária. Ou seja, eu preciso desta terra aqui para eu poder gerar alimento, ter subsistência e alimentar meu povo. Na cidade, a noção de espaço, ela tem uma outra conotação. A ideia da produção primária, ela vai ficar mais no espaço rural, enquanto aqui na cidade, o espaço está destinado para a produção terciária, para os serviços. Então, muitas vezes nós vamos ver uma troca entre campo e cidade, mas é na cidade onde os serviços são gerados e outros temas do espaço acabam tendo uma valorização. Por exemplo, localização é algo importante na cidade. Eu preciso ter uma boa localização para receber insumos, mas também para mandar insumos. Então, a localização, dentro desse aspecto terciário, acaba valorizando esse espaço na nossa cidade. Para a gente pensar um pouquinho ainda nesse conceito de cidade, eu vou convidar vocês a pensarem comigo. E aí eu não tive como fugir, eu vou ter que pegar uma citação de um cara que eu gosto muito de trabalhar, que é o Benevolo, Leonardo Benevolo. Ele tem uma citação da cidade que acho que nos faz entender muito sobre o que ela é na geografia. Olha comigo aí, está aparecendo agora na tela para vocês. O que é a cidade? A cidade, local de um núcleo equipado, diferenciado e ao mesmo tempo privilegiado, sede da autoridade, nasce, olha que legal, nasce da aldeia, mas não é apenas uma aldeia que cresceu. Como vimos, ela se forma quando as indústrias e os serviços já não são executados pelas pessoas que cultivam a terra. A gente estava falando disso agora há pouco, né? Ou seja, o setor primário às vezes está lá no campo, mas por outras que não têm essa obrigação e que são mantidas pelas primeiras, com o excedente do produto total. O processo de urbanização, ele de modo geral sempre vai ocorrer. Só que a gente geralmente indica
que um país ou uma região está urbanizada quando a gente analisa essa população e a gente percebe que a população urbana superou a população rural. Ou seja, mesmo em países teoricamente, predominantemente rurais, eu posso ter processos de urbanização. Ou seja, eu tenho cidades ali crescendo, mas ainda não superou essa região como totalmente urbano. Se a gente pensa num país que está urbanizado, esse país tem a maior parte da sua população vivendo nas cidades. Isso se dá por alguns motivos. Se a gente for pensar no Brasil, por exemplo, vocês estão vendo um gráfico, inclusive, do Brasil nesse momento, vocês podem perceber que a urbanização brasileira ela vai ocorrer sobretudo a partir da metade do século XX, enquanto nos países desenvolvidos isso aconteceu antes. Essa urbanização, galera, ela tem motivos diferentes e características. Pensa comigo, os países desenvolvidos, eles viveram muita urbanização a partir da primeira Revolução Industrial. Nesse processo, a primeira Revolução Industrial fez com que as cidades se formassem de uma maneira mais paulatina. Não que a gente não tivesse problema lá, a gente teve. Mas nos países subdesenvolvidos, essa urbanização ela foi mais intensa, ela foi mais rápida e nem sempre com tanto planejamento. Aqui nos países subdesenvolvidos, nós vamos ter, por exemplo, situações que fazem com que grandes deslocamentos de população vão para cidades. A concentração fundiária é uma delas. Eu tenho grandes terrenos que são de grandes proprietários no campo e a população não consegue mais ter seu espaço ali para plantar. O que eles vão fazer? Eles vão para a cidade. Mas eles vão muitas vezes para a cidade sem tanta estrutura nessa cidade ou sem tanto suporte nessa cidade. Uma outra situação é a própria maquinização do campo. Imaginem, pessoal, uma máquina às vezes pega o trabalho de 50 trabalhadores do campo. O que esses 50 trabalhadores no campo vão fazer com o seu trabalho e com suas famílias? Eles vêm para a cidade. Isso a gente, olha como a geografia é linda, isso a gente viu lá no ensino fundamental com o êxodo rural, né? As pessoas indo para a cidade e nem sempre tendo tanto suporte. Muitas vezes, inclusive, por não terem tanto suporte, essas pessoas acabam, e isso a gente tem visto no Brasil, voltando para os centros do interior, né? Voltando para a sua terra. Até tinha alguns programas de domingo na TV aberta que fazia esse movimento, assim, de pegar as pessoas que foram para as grandes cidades e voltavam para as suas terras. Porque, de fato, uma vez que elas estavam na cidade e exerciam algum trabalho, sem tanta formação elas não conseguiam se manter ali e passavam algumas dificuldades. Duas cidades, duas histórias. O De Volta para Minha Terra de hoje vai mostrar a história da Suênia e do marido Antônio e os dois filhos. O maior sonho do Antônio era rever os pais em Pernambuco. Da Suênia era voltar para Campina Grande, na Paraíba, a sua terra natal. Vejam que emocionante essa história. As cidades também cresceram, pessoal, muito por conta da revolução médica e sanitária. Por mais que a gente tenha, e a gente sabe que a gente tem alguns problemas, né, estruturais no Brasil, por exemplo, do ponto de vista sanitário, a revolução médica e sanitária fez com que a expectativa de vida das pessoas aumentasse. Então a gente vai ter na cidade, além da chegada das pessoas do campo, a gente vai ter um aumento da expectativa de vida dessas pessoas. Se a gente olha, por exemplo, e vocês estão vendo um gráfico agora da transição demográfica brasileira, eu não vou entrar muito aqui para a gente não fugir do tema, mas ainda olhando para esse gráfico, a gente vai ver que a revolução médica e sanitária, ela vai fazer também com o Brasil, a partir da segunda metade do século XX, uma mudança. A gente vai começar a ter uma mortalidade menor e uma taxa de natalidade também menor. Por quê? Isso indica um avanço da saúde, ou seja, a expectativa de vida das pessoas está aumentando, e também, ao longo do tempo, a gente vai tendo avanços dos métodos contraceptivos e vai mudando a população. A população ela começa a viver mais e, de certa maneira, a ter menos filhos, né? Se a gente pensar
nas nossas famílias. A minha avó teve uma quantidade de filhos, a minha mãe teve uma quantidade de filhos menor e assim por diante. A gente está tendo um país que vai envelhecendo também. E isso tem muito a ver com a cidade. Atenção aqui, ó. Isso tem muito a ver com a cidade mesmo. Sabe por quê? Porque ter um filho, meus queridos, na cidade é muito diferente do que ter um filho no campo. No campo, ter um filho, claro, não vou dizer que as pessoas não amem seus filhos no campo, elas amam também. Mas no campo, ter um filho significa ter uma mão de obra ali para ajudar na lida do campo. Enquanto na cidade existem necessidades que no campo não se tinha tanto. Então, daqui a pouco, se no campo a pessoa não estudasse tanto na escola e, sei lá, ficasse ali ajudando mais na lida do campo, estava tudo bem. Botava mais água no feijão, ok, beleza. Agora, na cidade, eu preciso pagar uma creche, se eu tiver duas creches. Uma escola, se eu tiver duas escolas. Um ingresso para o cinema domingo, são 2 ingressos para o cinema domingo. Então as coisas vão aumentando. E o custo de vida de ter um filho na cidade também aumenta. Então isso motiva também algumas famílias, e a gente tem visto esse movimento, a terem um planejamento familiar de modo que tem menos filhos, né, na cidade, e isso acaba impactando o nosso envelhecimento atual. Muito bem, então a gente pode perceber o seguinte: em países desenvolvidos, a gente vai ter uma urbanização muito ligada à industrialização, né? De uma maneira um pouco mais paulatina e também antes, né, pessoal? A gente pode pensar nisso, né? A gente teve mais tempo também para se organizar quanto à própria organização da cidade. E também a gente pode pensar o seguinte: em processos de países desenvolvidos, nós temos uma grande concentração de capital. Se concentra bastante riqueza, e isso de certa maneira também se repercute no espaço. Agora, em países subdesenvolvidos, essa urbanização, até se tem um conceito para isso, é a urbanização tardia, né? E essa urbanização tardia, ela de fato, ela ocorre depois, de uma maneira mais concentrada, e o espaço ele fica mais restrito dessa urbanização. Qual é a consequência disso? A consequência é que em um país subdesenvolvido, por exemplo, eu não vou ter todo o seu território urbanizado. Muitas vezes essa urbanização está concentrada num ponto. E isso gera um fenômeno interessante para a gente, que são a das megacidades, né? Ou também chamado da macrocefalia urbana. Eu tenho uma grande cidade, muito urbanizada, mas isso não repercute em todo o seu território. É claro que essa grande cidade ela vai ter alguma influência, sobretudo nessa sociedade informatizada que a gente vive. Mas vamos pensar no Brasil, por exemplo. São Paulo é uma grande cidade, eu tenho ali uma macrocefalia urbana. Mas se eu for para algumas cidades no interior, sei lá, de algumas regiões, até mesmo, sei lá, do próprio Sudeste, eu não vou ter o mesmo nível de desenvolvimento urbano. Compreendem? Então eu tenho um grande polo urbano, mas que nem sempre isso repercute nas outras esferas do país. Isso é bem típico de país subdesenvolvido que viveu essa urbanização tardia. A gente vai ter, por exemplo, com as megacidades, centros urbanos com mais ou menos 10 milhões de habitantes. Vamos pensar aqui alguns exemplos. Vocês devem estar vendo aqui agora a cidade do México, né? São Paulo, olha que chique, tá aparecendo aqui. Então São Paulo também é um exemplo de megacidade, que é um resultado disso que eu estou falando para vocês. Aqui também, agora vocês estão vendo o mapa inteiro, alguns pontos, né, onde nós temos megacidades no mundo, bem como uma própria ideia de área urbana no planeta. Beleza? Nesse sentido, pessoal, esses países subdesenvolvidos vão ter na urbanização alguns fenômenos, né? Por exemplo, um desses fenômenos é que a cidade fica mais restrita e eu tenho processos de desigualdade. Porque se esse capital está mais concentrado, se essa urbanização está mais restrita, nem todo mundo na cidade vai acabar tendo esse acesso aos serviços da cidade. Então as cidades, muitas vezes, elas vão ter locais onde
há uma certa marginalização, no sentido de ir para as margens, né, da população, né? Então nós temos pessoas que são mais deslocadas para regiões da cidade que têm menos valor, por exemplo, o terreno. São as chamadas favelas, né? As favelas, elas são um conceito que aparece na urbanização, né? São populações que muitas vezes têm um poder aquisitivo menor, estão em regiões mais desfavoráveis, e a gente vê no noticiário às vezes mais sujeitas a alagamentos, porque não tem tanto planejamento ali, a deslizamentos de encostas, né? E também são pessoas que vivem em uma outra cidade, porque como elas estão mais afastadas, elas precisam fazer um longo movimento para chegar até os serviços. Então, essas pessoas vivem quase dentro da própria cidade, algo bem próprio da geografia, que é o movimento pendular, né? Eu vou para minha casa, vou para o meu trabalho, volto para minha casa e fico nisso porque elas estão mais afastadas dos seus serviços. Se eu tenho, por um lado, essa separação nas favelas, por um poder aquisitivo um pouco menor, as cidades elas também têm aparecido com outro tipo de separação, mas por um poder aquisitivo maior. São os chamados enclaves fortificados. E agora eu vou até sair da cena aqui para vocês verem essa imagem. 10 em cada 10 professores de geografia um dia utilizaram essa imagem, vocês sabem disso, que é a imagem de Paraisópolis, né? Eu tenho aí então um condomínio de luxo e aí do lado tem uma favela, né? Reparem, pessoal, é a mesma imagem, é o mesmo lugar, mas parecem dois mundos diferentes. Por quê? Porque como as pessoas, nesse caso ali, acabam tendo mais acesso ao capital, elas meio que produzem uma cidade dentro dos seus próprios condomínios. E aí elas vivem uma realidade paralela das dificuldades da cidade, né? Se a cidade tem problema de saneamento básico, no condomínio não vai ter. Se a cidade tem problema de transporte, no condomínio não vai ter. Se a cidade tem problema de infraestrutura, no condomínio não vai ter. Então, de fato, o nome é até bem didático, né? É um enclave, é quase um forte dentro da cidade. E fortificado também, por questões, né, de dar uma aparente segurança para as pessoas que ali estão. Vamos encerrando, então, esse momento, só mostrando para vocês como a tecnologia e a informação acabam mudando a noção que temos de cidade. E olha como a geografia é linda, ela também se modifica. Algum tempo atrás, se a gente pensasse cidades do ponto de vista da indústria, seria assim como vocês estão vendo aí na imagem. É uma cidade maior que vai acompanhando cidades menores. Mas hoje, com a informação, eu tenho sim escalas diferentes de cidades, né, como vocês veem aí, mas eu tenho, com a tecnologia, com a internet, mega cidades globais influenciando também em cidades menores. Pessoal, espero que tenha sido bacana para vocês esse momento. Gostei muito de estar com vocês. A gente segue juntos, a gente segue no Marista Mais e fica o meu pedido para vocês, né? Claro que hoje é um pouquinho mais curtinho tudo que a gente pode ver sobre cidade, mas estudar sobre cidade é também viver ela. Então, quando vocês saírem daqui, forem para a escola, forem para algum lugar, pense nessa cidade. Pense no que vocês vivem nela. Um outro conceito importante, rugosidade urbana. Isso é importante para essas provas. Aqui está um exemplo, ó. A Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. A rugosidade é quando nós temos, por exemplo, uma estrutura que tinha uma função. Por exemplo, o Hotel Majestic era um hotel. Mas com o passar do tempo, tem outra função. É uma casa de cultura. O Shopping Total, por exemplo, aqui em Porto Alegre, também é uma rugosidade urbana. O que é uma ruga, né? É um sinal do tempo. E na cidade a gente também tem isso. O Shopping Total era uma fábrica. Com o passar do tempo, virou um shopping, uma rugosidade. Então, rugosidades, segregações espaciais, enclaves fortificados, tudo isso, pessoal, é geografia, é ciências humanas e é Marista Mais. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.